Bom dia, irmãos. Gostaria de trazer uma meditação para que, de alguma maneira, contribua para compreendermos melhor o que significa este momento para nós. E, claro que a gente sempre repete essa mesma coisa aqui, né? A gente sempre corre o risco de fazer essas coisas de uma maneira automática. Porque sempre fazemos, porque sempre estamos aqui aos domingos e tendemos a banalizar essas coisas, né? E cada dia mais eu entendo, olhando para mim mesmo, né, quão importante é nós nos esforçarmos para encontrar significado em ajuntamentos como esse, especialmente este momento aqui, em que nós paramos juntos para lembrarmos da maravilhosa obra do nosso Senhor. E há um tempo atrás, eu participei de um evento da empresa que eu trabalho, um ciclo de palestras ao longo de todo dia, né? E essa é uma empresa, assim como tantas outras têm entrado por este caminho, né? Entrado por caminhos, digamos, super ultra moderno, né? Empresas que têm entendido que eles precisam ensinar para os seus funcionários, cooperadores, como devem viver, qual deve ser a ética deles, né? O que eles precisam fazer para serem boas pessoas, acreditando que ao fazerem isso vão produzir mais. Então, cada vez mais, essas empresas têm oferecido espaços terapêuticos, espaços quase religiosos, para tentar suprir vazios que permanecem no coração das pessoas, né? E aí, neste caminho maluco de substituição de Deus, dos caminhos já estabelecidos em Cristo, aí vai tiro para tudo quanto é lado, né? Como eu comentei lá no chat de panela do Arthur e da Ruth, né, que são oferecidas vários caminhos, várias luzes, né? E as pessoas começam, então, a tomar um caminho desse por entender que é melhor. Mas nesse evento específico eu fiquei profundamente assustado. Eu que não costumo me assustar muito com as coisas, e às vezes eu acho que eu até sou muito frio, né, com as coisas que eu vejo, mas me chamou muita atenção e me lembrou desse texto de Romanos, capítulo 1, em que Paulo vai descrever tão forte e profundamente a realidade do coração do homem, né? E Paulo escreveu isso aqui lá no primeiro século, né? Temos aí 2000 anos que isso aqui foi escrito, e de lá para cá o homem vem tentando compreender o coração do homem, entender, propor caminhos, estão batendo cabeça até hoje. E quando a gente lê textos como esse, a ira de Deus se revela, capítulo 1, versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A verdade foi aprisionada. Porquanto o que de Deus pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E o que eu tenho ouvido é que a natureza se revolta contra o homem. A natureza personificada em Gaia, uma figura transcendental, mística, né, que personifica a natureza. Algo absolutamente separado de Deus, mas que tem vida própria. 21.
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Um coração sem entendimento, inculcando-se por sábios, ou seja, propondo em si mesmo, reivindicando em si mesmo sabedoria. Tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E o texto continua. O texto depois entra para trazer a realidade fria e crua de homens religiosos, homens que também conheceram verdades de Deus, mas traíram esse conhecimento. Mas eu vou deixar para os irmãos lerem aqui, porque segue aqui no capítulo 2. Essas palestras que eu ouvi, elas dizem respeito a eu não sei bem dizer se um movimento filosófico que diz respeito a algo que eles chamam de integralidade do homem. E muito se diz sobre a evolução da consciência humana. Enquanto eles foram falando, eu fui lembrando desse texto, porque era como se, depois de 2000 anos do homem tentando caminhos longe de Deus, parece que finalmente conseguiram sistematizar tudo isso e trazer isso de uma maneira ordenada, né? Então, eles trouxeram entendimentos como sendo absolutamente verdade, embora contraditórios, porque eles trouxeram ideias de múltiplas perspectivas de certo e errado ao mesmo tempo. Então, nós já cansamos de ouvir aqui entre nós sobre esses riscos do relativismo, né? Questão da pós-modernidade. E é impressionante como é que esse grupo, eles tentaram e estão conseguindo sistematizar essas coisas, né? Então, a ideia de uma evolução da consciência, a ideia de pecado, isso é coisa do passado, né? Aquilo que cometemos de erros, embora erros e acertos sejam relatividades, e aí por isso que é confuso e contraditório, mas isso é dito como sendo pessoas com um baixo grau de consciência. Elas precisam evoluir. Embora a evolução signifique mudança, e não necessariamente uma mudança para melhor, e certamente essa não é para melhor, mas eles todo o tempo lembrando desses pontos. A moral religiosa, especialmente a moral cristã, foi colocada em níveis de evolução da consciência baixos. E de uma maneira assim, assustadora, né? A razão pelo qual o mundo tem tantos problemas é exatamente por causa do fato de insistirmos que existe certo e errado. Ainda tive que ouvir ainda, olha, é por isso que a religião evangélica tanto cresce nesse mundo, porque nesse nível de consciência as pessoas têm essa coisa do certo e do errado, nós precisamos evoluir. Então, o que é proposto não é certo ou errado, o que se propõe é todo mundo está um pouco certo e um pouco errado.
Não existe nada absolutamente certo nem absolutamente errado. O que nós temos que fazer, então? Avaliar as consequências. Isso é o que foi propor. Os níveis topo assim, de consciência são níveis em que as pessoas conseguem transcender, olhar para o mundo e abstrair toda essa questão de certo e errado. E é impressionante como é que se consegue juntar debaixo de um mesmo guarda-chuva questões que são diametralmente opostas. Uma frase que me chamou a atenção foi quando a pessoa, o palestrante, que é uma pessoa muito bem considerada no meio empresarial, ele disse, olha, foi perguntado para ele, mas a gente pode, depois de atingir um nível alto de consciência, podemos regredir? E ele diz assim, experimente ir na casa do seu pai, almoçar com ele, que você vai ver disparar os seus níveis de regressão de consciência. Experimenta, vai almoçar, jantar na casa do seu pai e da sua mãe. Relativização da família. E depois, no segunda parte, aí foi, como se diz, né? Foi bem hardcore. Aí foi pauleira. Porque eles pegaram todo esse contexto, né, de níveis de consciência e colocaram no nível mais alto todo o relativismo da questão de homem e mulher, a fluidez da sexualidade, né? Escutei frases como, bom, você escolheu nascer como homem? Se você escolheu nascer como mulher, energia masculina, energia feminina. E é assustador, meus irmãos, porque todo o tempo o palestrante se gabava, palavra minha, porque a roupagem é muito bonita, as pessoas parecem muito humildes, né? Mas todo o tempo ele dizia, não, porque nós fizemos um trabalho, e aí ele cita empresas, Natura, Itaú, não, porque nós passamos uma semana num resort em Portugal com 200 pessoas, dos mais ricos desse país, João Paulo Lima, Antônio Hermídio de Moraes, Fernando Henrique Cardoso, pensadores, juntam e vão discutir essas coisas. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, né? Então, entram nas empresas e as dificuldades que eles encontram, ainda bem que ainda encontram, né? São com evangélicos que estão nessas empresas, que eles têm dificuldade de meditar porque eles acham que é algo religioso. E aí eu fiquei olhando, né? Mas como é que é essa meditação, né? Em algum momento o palestrante ele sugere uma meditação cristã. E aí eu falei assim, essa eu quero ver, porque era gravado, né? Não era ao vivo. E a meditação cristã, ele se dizia que ele tinha um certo fundamento cristão, né? Por ter estudado em escolas católicas e tal. Claro, ele transcendeu na consciência e isso passou a mistureba toda com todo e qualquer tipo de pensamento, budismo, né, das religiões orientais, da Índia, etc., e que ele citava o tempo inteiro. Mas na meditação cristã era algo do tipo você escolher 3 palavras que te lembram de Cristo e repetir essas palavras durante 15 minutos, né? Isso tem um poder transcendental, porém não é religioso, né? E aí eu fiquei ouvindo aquelas coisas, pensando que na empresa que eu trabalho, eu devo ser o mais velho que trabalha lá, né? Tem uma molecada lá de 20 anos, talvez a maioria entre 18 e 30 anos, e ouvindo isso, e ouvindo essas coisas. Eu achei assustador, e falei isso com o dono da empresa, eu falei, achei assustador, preocupante, perigoso para o mundo. E ele disse, que bom, Marcelo, porque eu acho que você está um pouco certo, então está tudo bem. Aí eu pensei, não vai dar certo, né? Porque a gente chega nesse ponto em que você não consegue mais argumentar. Seja lá o que você falar, está tudo certo. Uma hora você vai evoluir a sua consciência. E eu fiquei lembrando desse texto aqui de Paulo, falei, puxa vida, é isso. Só que de uma maneira mais sistematizada. E aí eu fiquei pensando nos meus filhos, nossos jovens,
que se o Senhor não voltar, se o Senhor permitir que fiquemos aqui nessa terra ainda por muitos anos, é isso que nós vamos encontrar, essa fluidez de pensamento. E quão firme nós vamos estar. Quão firme nós vamos estar. E aí, um momento como este não pode ser banalizado, porque o mundo banalizou a verdade, prendeu essa verdade. Isso não importa mais. Isso não importa mais. Agora sou eu, o importante sou eu, o universo gira em torno de mim mesmo. É o homem trazendo solução para si mesmo. E o que nós aprendemos de Cristo é que a solução para nós não está em nós. A solução para nós está numa pessoa. Nós não meditamos olhando para dentro de nós mesmos para encontrarmos paz. Nós precisamos olhar para fora de nós, para uma outra pessoa e dialogar com Cristo, com Deus, por meio da oração. Isso é completamente diferente. Mas eu tive que ouvir coisas do tipo que Jesus Cristo meditava. Jesus Cristo, como Krishna, Buda e outros, foram pessoas que transcenderam a sua consciência. O problema foram aqueles que vieram depois. Irmãos, quão importante ou são as verdades de Cristo? O quanto que nós estamos relativizando este momento. Talvez grandes questões nós estamos juntos e conseguimos concordar uns com os outros da importância, né? Grandes temas que ficam aí pelas questões políticas, né? Aborto, essas coisas. Mas no nosso dia a dia, irmãos, o quanto que... Será que a gente consegue medir o risco de nós sermos tragados, sermos, né, na sutileza, sermos puxados para dentro dessa mistureba toda? Isso já vem acontecido, né? Você vê o coaching gospel, né? Já é um reflexo dessas coisas, porque é uma mistura dessas técnicas com a palavra do Senhor. O importante é trazer paz e felicidade para as pessoas, né? Como se isso fosse a razão da nossa vida. E a razão da nossa vida é uma pessoa. A razão da nossa vida é uma pessoa que se chama Jesus Cristo, que foi enviado por Deus aqui para essa terra, se fez homem, carne, sangue, como nós. Não pecou. Cumpriu o seu propósito aqui nessa terra. Morreu, crucificado, sofreu ali, levando sobre si todos os nossos pecados, incluindo todos esses que eu citei aqui, dessa loucura que é um homem desesperado em caminhos que não levam a Deus. Ele levou tudo isso nas suas costas e não parou por aí, graças a Deus. Graças a Deus, né? Como Paulo menciona lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Que se Cristo não ressuscitou, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, né? E quando nós lemos um texto como esse aqui, isso precisa bater no nosso coração, irmãos. Isso aqui não pode sair nem por um segundo do nosso coração. Assim, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nada em nós, nenhuma mudança do nosso nível de consciência é capaz de nos tirar do nosso pecado. Nada disso. O que nós precisamos é de uma outra pessoa. Nós precisamos ser refeitos, irmãos. Nossa mente precisa ser refeita, transformada. E essa transformação é Cristo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E ainda no capítulo 6, versículo 1, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Graças a Deus, que num momento como esse também nos lembra, não só de quão distante nós podemos estar de Deus, mas também de quanta graça existe disponível para que nos aproximemos de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Existe graça disponível para a restauração da humanidade. E nós precisamos nos apegar nisso, irmãos. Nós precisamos nos agarrar a essa verdade. Porque aos poucos a impressão que eu tenho, eu não sei, a impressão que eu tenho é que se eu sentar com alguém que viveu há 50 anos atrás, talvez a maneira que eu viva, que eu me vista, que eu fale, ele vai virar para mim assustado, falar, puxa vida, que caminho é esse que você entrou? Da mesma maneira que hoje, nós relativizamos também a maneira como nós vestimos, nós falamos, relativizamos submissão aos pais, às autoridades, né, na comunidade, autoridade dos pais, autoridade em geral, nós relativizamos isso tudo. Então, eu não sei, eu ficando mais velho, eu tenho ouvido mais que eu sou uma pessoa muito melancólica, né? Eu nunca tinha ouvido isso antes, mas eu tenho ouvido isso mais em casa, eu tenho ouvido isso até na empresa que eu trabalho, claro, né? Porque sempre tem um psicólogo para falar com você, todo o respeito aos nossos irmãos, mas terapeutas, e eles viram para mim e falam, Marcelo, você é melancólico. Eu falei, como não ser melancólico? Olha o mundo como está, e a solução que eu vejo é Cristo, e eu vejo tanto esforço humano para tentar consertar essas coisas. Não tem solução nessas coisas. Então eu diria que é uma melancolia gospel, né? Eu não gosto dessa palavra, eu estou brincando com ela aqui agora, né? Uma melancolia que não reflete um desespero nihilista, né? Um desespero no vazio. Não, é aquele desespero de que, olha, a solução é Cristo. E aí você olha e vê as pessoas buscando outros caminhos e tentando encontrar neles segurança. E é claro, eu também tenho que enfrentar, nós temos que enfrentar os nossos próprios fantasmas, né? Porque muita coisa nós sabemos, mas no nosso dia a dia nós precisamos enfrentar essas coisas. Ela falou assim, Jesus é tudo para mim. Mas aí na hora que as contas no mês apertam, nós também nos assustamos. Na hora que a saúde aperta, nós nos assustamos. E é verdade, vamos nos assustar mesmo. Mas nós temos esse bálsamo, irmãos, que é essa gloriosa obra de Cristo, e podemos confiar plenamente que nele, em Cristo, nós encontramos a solução para nós, a solução para todos nós, para todo homem e mulher, para toda a humanidade. É a solução para nos levar a Cristo, e isso eternamente. Lá na palestra eu ouvi muito isso, né? Que as religiões prometem coisas do futuro, mas que não, nós precisamos fazer é agora. E aí eu estou pensando comigo, né? Que engano terrível, diabólico, né? Que engano terrível e diabólico. Não podemos negociar uma eternidade com Cristo. Não podemos negociar isso. Jovens, não negociem isso. Não relativizem as verdades de Deus. E nós podemos condensar todas as verdades de Deus numa pessoa, Cristo. Todos os caminhos que Deus propõe para nós, numa caminhada que nos leva a Cristo, na multiplicidade de dons, né, de chamados, podemos condensar todos esses caminhos em um, em Cristo. Toda a vida
que Deus nos dá. E não confundamos, irmãos. Deus criou o universo. Deus pode habitar aqui, habitar em nós, por meio do seu Espírito. Deus pode entrar nesse universo como fez com o Senhor Jesus Cristo, nessa intervenção. Mas Deus não é o universo, Deus é distinto disso. Nós vamos compreender isso. Então nós podemos condensar toda a vida e vida eterna dada a nós por Deus numa pessoa que é Cristo. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jovens e adultos, velhos, tenhamos isso de uma maneira muito forte no nosso coração. Porque o que vem pela frente é só paulada. E começa a sentir falta daquilo, mesmo eu começo a sentir falta, por exemplo, de conversar com um ateu, de conversar com um agnóstico, porque eles também definem muito bem suas posições. Agora, o caminho que nós estamos enfrentando, irmãos, é o caminho da sutileza diabólica. O caminho da sutileza que eu estendo um tapete bonito, parece que é interessante, estende diante de você, você pisa, tem um buraco ali que você vai cair lá dentro. Pelo menos, se você conversar com um satanista, ele vai te falar, não, eu adoro mesmo, é Satanás, está muito bem definido. Agora, vamos conversar com pessoas, olha, toda forma de amor é válida. Por quê? Deixa as pessoas serem felizes. Deus não é amor? Então, toda forma de amor é... Irmãos, nós precisamos ter isso muito claro. E por que eu estou falando essas coisas num momento como esse? Porque num momento como esse eu encontro bálsamo. Eu encontro essa doce lembrança daquele evento que fez toda a diferença na minha vida e na vida de cada um aqui, na vida de tantos outros que já se foram, de tantos outros antes de Cristo. Porque a verdade de Deus para a salvação do homem foi revelada em Cristo Jesus. Afinal das contas, foi graça de Deus o tempo inteiro, e o Senhor Deus então canalizou em Cristo toda a sua graça. E é num momento como esse, que Deus estava em Cristo morrendo para nos reconciliar com Ele mesmo, nos dando da sua carne, nos dando do seu sangue, para nos reconciliar. Por que nós precisamos ser reconciliados? Por que nós precisamos de ser reconciliados? Porque somos pecadores, irmãos. Nós não estamos trilhando aí um caminho de evolução da consciência. Não, nós somos pecadores. Pecamos juntamente com Adão lá no jardim do Éden, quando queríamos ser como Deus. É isso, irmãos. A nossa realidade ela é simples assim. E um momento como esse nos traz essa lembrança que Cristo, os efeitos desse evento, que aconteceu há centenas de anos atrás, ele tem seu reflexo até hoje. E Cristo, conhecendo o nosso coração, ele falou, fazei isso em memória de mim. Façam isso, lembrem disso. E aí nós estamos aqui juntos, para fazermos isso e lembrarmos, para nós mais velhos, para os mais jovens, para muitos que de tão jovens não estão entendendo nada que eu estou falando aqui. Mas esse momento traz uma realidade que não podemos nos dar ao luxo de perder, de banalizar a graça de Deus, de tornar esse momento comum, porque não é. Satanás tem trabalhado, o mundo sem Cristo tem trabalhado, aparentemente com a melhor das intenções, e nós sabemos que muitas mentes que estão por trás disso não têm boas intenções, mas naquilo que chega até nós tem. Mas, irmãos, apreciemos um momento como esse e glorifiquemos o nome de Deus, porque somente em Cristo nós encontramos esse conforto e conforto eterno. Somente em Cristo nós podemos chegar como aquele trabalho de um esforço braçal, de acordar cedo e chegar no final do dia, né, de ter pego no pesado, carregado muita coisa pesada, chega todo sujo, suave, você entra naquele chuveiro quente, muita água, e por um momento você esquece, né, das coisas,
daquele que te trouxe esse cansado, você recebe aquele bolso de água quente, você percebe o seu corpo sendo limpado, né? E você sente aquele relaxamento físico. Num momento como esse, irmãos, a impressão que eu tenho, que a sensação é essa, que pode chegar, sim, nesse relaxamento físico também, mas é no nosso espírito que nós temos que ter essa firmeza de encontrarmos nele, nosso Senhor Jesus, todo o conforto que nós precisamos, toda a nossa esperança. Ele é a torre forte. E eu já falei demais, mas pode ter parecido confuso para os irmãos ou não, mas a urgência do meu coração era essa, irmãos, que nesse mundo nós encontramos tantas coisas absurdas, e eu vejo, deixa eu só fazer esse parênteses, já estava encerrando, mas eu preciso fazer esse parênteses. É impressionante como eu vejo outros cristãos no mesmo lugar que eu trabalho, se posicionando positivamente com tudo isso aqui que eu falei para os irmãos. Eu não sei se eles não entenderam, eu não sei se... mas é um lugar que tem mulher casada com outra mulher, e são pessoas boas, se dizem cristãs, e são boas mesmo. Eu até conversei isso com o irmão Mac, agora, né, recentemente, e ele falando que ele percebe isso também lá nos Estados Unidos, e lá talvez muito mais que aqui, né? Pessoas que parecem, você conversa com elas, parece que elas ganharam algo de Cristo, e eu creio nisso, elas viram alguma coisa. Mas nesse quesito, aí relativiza-se. Não, mas esse Cristo, ele entende a minha situação, e por isso eu tenho aqui a minha esposa, eu tenho aqui o meu esposo, homem com homem, mulher com mulher. E é uma loucura isso, irmãos, é uma loucura. Como nós tentamos fazer Deus a nossa imagem e semelhança, e não o contrário. Então, fecho esse parênteses aqui para dizer por que o meu coração também ficou apertado. Porque eu não sei, irmãos, a gente não está com os nossos filhos, os nossos jovens o tempo todo, mas o único caminho, Celso lembrou isso hoje aqui, o único caminho que nos leva a Deus é Cristo. E Cristo na sua integralidade, pouco me importa a integralidade filosófica do homem, né? Mas é em Cristo, irmãos. E Cristo vai com tudo junto, né? Tudo que Ele disse que está certo, todos os seus mandamentos, tudo isso, é Cristo. Aí sim, é na integralidade de Cristo que nós encontramos essa paz, a perspectiva, sentido na vida, tudo isso. Então, irmãos, que o Senhor possa nos dar graça ainda, graça sobre graça, para que nós não corramos esse risco de banalizar essas linhas que nos distinguem muito bem dos caminhos que nos levam, que não levam a Deus, né? E tentarmos esticarmos essa linha, achando que está tudo bem, está tudo certo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, eu glorifico o nome do Senhor por ter nos dado esse chamado, né, de nós lembrarmos disso. Vamos aproveitar o dia de hoje e fazermos isso mais uma vez, lembrando que esse é um momento que faz muito sentido para aqueles que entenderam a mensagem de Cristo, mensagem de salvação, para aqueles que creram, porque há graça disponível para todo mundo, mas o fato é que nós precisamos crer nessas coisas, nós precisamos crer em Cristo, essa é a condição, é por meio da fé, né? Então, para aqueles que já creram na mensagem salvador de Cristo, são convidados a participar deste momento, em que junto nós falamos, olha, a esperança que nós temos é Cristo. Isso que acontece aqui, como eu já mencionei uma outra vez, é um velório sem corpo, um velório estranho, em que nós celebramos a morte de alguém, de uma maneira feliz, como deve ser, mas esse que morreu ressuscitou, não se encontra aqui, o seu corpo não se encontra aqui, agora ele se encontra entre nós por meio do seu Espírito Santo. Glória a Deus por isso, irmãos. Aqueles que, eu não sei se
Tem alguém aqui que nos visita, não conhece o Senhor, mas não consigo identificar aqui propriamente dito, mas a mensagem desesperadora que Cristo tem feito é: aqueles que não conhecem esse caminho salvador precisam abrir os seus olhos e permitir que o Espírito Santo faça essa obra, né, de convencimento do pecado. Então vamos celebrar, irmãos, esse momento de morte e ressurreição de Cristo. Se outros irmãos puderem me ajudar com o cálice, por favor.